Bom dia, bonitinhos da professora, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos, nesse primeiro vídeo, corrigir o dever do módulo 11, estudo da língua, predicado nominal. Lembrando que eu passei a formulazinha para vocês, né, que o predicado nominal ele é composto basicamente daquela ideia assim, sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito, ó, tem a formulazinha aqui nessa página, na página 109, olha que maravilha. Bom, o conceito a gente já estudou e agora a gente vai corrigir os exercícios. Olha só, o primeiro exercício eu já tinha feito num outro vídeo com canetinha, então não deu para apagar. Mas vamos ver juntos. Grife o predicado nominal e circule o verbo de ligação nos trechos extraídos do texto Histórias da Velha Totonha. Vocês se lembram, né, das histórias da velha Totonha, macabras, né? Lembram da madrasta que enterrou a menina viva, depois ela foi esquartejada e, né? É a apostila do 7º ano, Dark. Vamos lá, ó. Eu ficava calado, quieto diante dela. Calado, quieto é o nosso, né? Ficava calado, quieto diante dela, o nosso predicado nominal. Cadê o verbo de ligação aí? Ficava, tá circuladinho, bonitinho. A sua avó era a mais cruel. Quem era a mais cruel? A sua avó, sujeito. Que tipo de sujeito? Sujeito simples, o núcleo ali, avó. Era mais cruel, o predicado nominal e o verbo de ligação circulado ali era. O pequeno polegar era diferente. Quem era diferente? O pequeno polegar. O seu pequeno polegar, desculpem. O núcleo do predicado, o núcleo do sujeito aí é pequeno polegar. E era ali diferente o predicado nominal, sendo era o verbo de ligação. A velha Totonha era uma grande artista. Quem era uma grande artista? A velha Totonha é o sujeito simples, né? Velha é o núcleo do sujeito. Era uma grande artista é o predicado nominal e o verbo de ligação era. Letra E. A menina estava verde como uma folha de mato. Quem estava verde como uma folha de mato? A menina, sujeito simples, núcleo do sujeito menina. Estava verde como uma folha de mato, é o predicado nominal, e o verbo de ligação ali estava. A história da madrasta que enterrara uma menina era sua obra-prima. Quem era sua obra-prima? A história da madrasta que enterrava uma menina, sujeito simples. História é o núcleo desse sujeito, tá bom, pessoal? Era sua obra-prima, predicado nominal, o verbo de ligação ali era. E a letra G, e as suas lendas eram suas. Ninguém sabia contar como ela. Aí a gente tem duas orações, né? Tem dois verbos, então a gente quebra a frase, quebra onde termina a primeira ideia. E suas lendas eram suas. Quem eram suas? As suas lendas. Sujeito simples, sendo lendas o núcleo. Eram suas é o predicado nominal e o verbo de ligação é eram. Aqui, ó, na segunda parte, a gente tem ninguém sabia contar como ela. Quem sabia contar como ela? Ninguém. Ninguém é o sujeito simples. Sabia contar como ela é um predicado verbal. Porque o verbo aí, ó, sabia contar, a locução verbal indica ação. Professora, eu não sei do que a senhora tá falando. Eu sei que vocês não sabem. Nós vamos estudar no próximo vídeo. Combinado? Aí, olha só. O exercício 2 dizia assim. Leia os poemas a seguir. Poema 1. Adultos. Adultos são pessoas que esqueceram as grandes distâncias dos passos da infância. E o poema 2. Adolescente. Tem cidade que parece adolescente, aumenta o corpo a todo momento, parece um bolo cheio de fermento. Nos dois poemas, brinca-se com as definições empregando-se orações com predicado nominal. Brincam-se com quais definições? Com a definição de adulto e com a definição de cidade, né? Então, vamos ver. Grife os versos em que há predicado nominal e indique o verbo de ligação e o núcleo do predicado. Gente, se o verbo de ligação, ele serve para ligar, né? Para conectar a qualidade do sujeito ao sujeito.
certo? Sendo assim, o verbo de ligação não tem força, ele nunca é núcleo do predicado. Então, quem é o predicado? O núcleo do predicado? Geralmente, o substantivo principal do predicativo do sujeito, ok? Como assim? Vamos ver. Então, eu achei lá os versos que tem predicado nominal, ou seja, que tem um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, que é o núcleo do meu predicado, né, pessoal? Então, olha só, no primeiro poema tá lá: adultos são pessoas. Quem são pessoas? Adultos. Sujeito são é o meu verbo de ligação e pessoas é o meu núcleo do predicado. No poema 2, tem cidade que parece adolescente. Tem cidade é uma oração, aí eu corto aqui, e aqui é a minha segunda oração, que parece adolescente. Olha o verbo de ligação aqui, parecer. Parece o quê? Adolescente, é o núcleo do meu predicado. E parece bolo cheio de fermento, a mesma coisa. Quem parece? Cidade, né? Parece o quê? Bolo cheio de fermento. Bolo cheio de fermento é uma qualidade da cidade, né? Então, parecer é o verbo de ligação, bolo cheio de fermento é o predicativo do sujeito e bolo é o núcleo do meu predicado. Então, ficou assim, ó, no poema 1, o verbo de ligação é são, o núcleo do predicado, pessoas. No poema 2, o verbo de ligação é parece, o núcleo do predicado, adolescente. E na segunda frase, o verbo de ligação também é parece e o núcleo do predicado é bolo. O exercício 3 dizia assim: leia o trecho de um diário da necessidade de emagrecer. Bom, vocês leram e a parte A dizia o seguinte: no primeiro parágrafo, quais são as duas orações que narram como a personagem se sentia no dia em que escreveu o texto? Então, vamos voltar lá no primeiro parágrafo e ler. Querido diário, sempre que estou romântica, começo escrevendo querido diário. Embora este não seja bem um diário, pois não é todo dia que tenho paciência ou coragem para enfrentar estas páginas. Mas então, este é o primeiro sintoma. Querido diário, estou apaixonada. Perguntava lá, quais são as duas orações que narram como a personagem se sentia? E a primeira tá na primeira linha, sempre que estou romântica, né? Então, estou romântica e mais pra frente tem: esse é o primeiro sintoma, querido diário, estou apaixonada. Aí a parte B dizia assim, ó, classifique o sujeito e o predicado das orações que anotou no item anterior. Estou romântica. Quem estou? Eu, sujeito oculto, eu. E estou apaixonada. Quem estou? Sujeito oculto, eu. Aqui é um verbo de ligação, que está ligando a minha característica, né, que é romântica e apaixonada, a mim, né, ao sujeito, ok? Então, o predicado é nominal, porque eu tenho um verbo de ligação e ele não pode ser núcleo do meu predicado, ele não tem força para isso. O núcleo é o meu predicativo, os núcleos são, né, os meus predicativos do sujeito. Romântica na primeira oração e apaixonada na segunda oração. O item C falava assim, no segundo parágrafo, a personagem narradora narra um encontro. Usando informações do texto, construa uma oração com predicado nominal, descrevendo a pessoa que ela encontrou. Então, você ia lá ler o segundo parágrafo. Aconteceu assim, na Bienal do Livro, com 1000 pessoas transitando para lá e para cá, eu tinha me perdido das minhas colegas, que desapareceram atrás de fanzines, até que, de repente, dei de cara com ele. Ele, o lindo, o irresistível garoto desconhecido de olhos verdes, olhando justamente para mim. Paralisada, de boca aberta, acho que fiquei meia hora ali. Ele sorrindo de vez em quando, baixando a vista para folhear um livro e depois olhando novamente. Palpitação, suores, mão gelada. Não é preciso dizer mais nada. Ele se aproximou e eu quis morrer.
desmaiar ou desaparecer, mas ao mesmo tempo precisava ouvir sua voz, exatamente do timbre que eu imaginei, perguntando o meu nome. Claro que aqui nesse exercício que eu podia fazer era dar uma sugestão e cada um escreve a sua. Ele era lindo, irresistível. E aí, a parte D dizer assim, agora, baseando-se nas informações do texto, escreva outra oração com predicado nominal, que expresse como a personagem narradora se sentiu ao avistar o garoto. Aqui também estou deixando a minha sugestão, cada um faz a sua. Ela ficou paralisada, de boca aberta. Aí o exercício 4 começava a ficar um pouco mais divertido, né? Um mesmo verbo pode ou não ser usado para ligar o predicativo ao sujeito. Assinale com um X os que, nas orações a seguir, são verbos de ligação e grife o predicativo. Na história de Encantamento, o sapo virou príncipe. Olha só, quem virou príncipe? O sapo. O sapo é o meu sujeito. Virou aqui, é possível que um sapo vire príncipe? Por exemplo, ele vai fazer um movimento de virar, de girar, e ele vira, gira e vira um príncipe. Pode acontecer isso? Não, né? Então tá falando aí no sentido figurado, não é no sentido literal. E esse verbo aí tá funcionando como um verbo de ligação, ligando o predicativo príncipe ao sujeito, o sapo. Então, esse verbo é de ligação e na A vai um xizinho. O professor virou a página do livro. Aqui não, aqui expressa uma ação, né? O professor pegou lá a página e virou. Olha como é possível. Então, a B não expressa, não tem um verbo de ligação, não tem o predicativo do sujeito. Página não é uma característica de professor. Concordam? Pelo amor de Deus, concordem, tá, pessoal? Então, na B não vai nada. As crianças andam em patins. Também indica uma ação, né, de patinar. Patins também não é uma característica de crianças, certo? Sendo assim, esse predicado é verbal, ele não é nominal. Esse verbo andar aqui não é um verbo de ligação. Mas olha só a D. Minha prima anda esquisita ultimamente. Bom, pessoal, é possível você andar esquisito? Como é que anda esquisito? É tipo dando pulinho, mancando, abaixando e levantando, sei lá, né? Então, não dá para andar esquisito. Aqui, ele tá funcionando como um verbo de ligação, que tá ligando prima ao adjetivo esquisita, né? Esquisita é uma qualidade da prima. Significa que ultimamente ela tem estado estranha, né? Não é que ela anda de forma esquisita, ok? Então, aqui a gente faz um xizinho e a gente anota, aqui grifa esquisita, que é o predicativo do sujeito. Meu gato permanece doente. Gente, permanece, ele continua doente, certo? Doente é uma característica do meu gato. Então, permanece tá ligando o predicativo, né? A característica do meu gato ao gato, que é o sujeito da oração. Então, aqui a gente vai... Opa! Aqui é o verbo, desculpem. Doente é o predicativo e a gente assinala a frase E. Agora, olha a F. Após o acidente, os passageiros permaneciam no ônibus. Ok, aí eles faziam a ação de permanecer em algum lugar, certo? É uma ação. Esse verbo aqui não está ligando. O ônibus não é qualidade de passageiros, certo? Então, ele está ligando ônibus, ele não está ligando, desculpem, ônibus a passageiros. Não é um verbo de ligação, não assinala F. Os pombos estavam sobre a torre da igreja. Aqui também, eles estavam o quê? Pousados, né? É uma ação estar pousado. Então, essa G a gente não assinala, até porque torre da igreja não é uma característica de pombos. Mas olha só, o veterinário estava preocupado com a saúde dos animais. Aí sim, estava, tá ligando
a característica do veterinário com o sujeito veterinário, certo? Então, a gente vai grifar o predicativo e vai fazer um xizinho na frase H. Vejamos agora o exercício 5, pessoal. Ó, nos exemplos a seguir, o verbo de ligação indica aspectos diversos do mesmo fato. A beleza da menina. A menina é bela. Indica uma duração constante. A menina está bela, significa que normalmente ela é meio feinha, né? Então, é uma duração temporária. A menina permanece bela, ação de continuidade. Ela era feinha, aí ela ficou mais bonitinha e agora ela permanece bonitinha, certo? A menina torna-se bela, mudança. E a menina parece bela, é uma incerteza, ok? Orientando-se pelos exemplos acima, preencha os parênteses, dando o significado do verbo de ligação. Os avós de Beto andam tristes com as notícias. Gente, eles andam tristes, eles estão tristes, eles têm estado tristes. Aqui indica duração temporária. Meus cabelos ficaram sedosos com o novo tratamento de beleza. Ficaram, tornaram-se, indica mudança. Meu amigo é distraído. Indica duração constante. Meu amigo está distraído. Normalmente ele não é, mas ele está distraído. Indica duração temporária. E a última frase diz assim: os adultos viraram crianças no parque de diversões. Viraram crianças, eles tornaram-se crianças. Indica mudança, né, pessoal? A pegadinha aí é que não tinha nenhuma frase que indicava incerteza, aí você ficava na maior dúvida, porque dá a impressão que é uma de cada, mas não era. Tá bom, pessoal? Eu vou cortar aqui, o próximo vídeo eu continuo a correção desse dever.